Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós estamos aqui para mais um encontro sobre ensino religioso. O tema da nossa aula será a política e a religião. Mas antes do tema, vamos olhar aqui um pouco na tela. Vejam só esse pensamento. Acompanhem o pensamento de Cecília Meirelles, uma grande poetisa da nossa literatura. Cecília diz: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não a entenda, que não entenda. Nesse caso aqui, esses versos dessa grande poetisa, eles vão revelar muito bem aquilo que a nossa aula, que o nosso bate-papo se propõe. Vejamos, qual será o objetivo? Já que vamos falar nesta questão, a questão de a política e o ensino e a religião. Aliás, a política e a religião. Vejamos aqui, qual é o objetivo geral do nosso bate-papo de hoje, nessa troca de ideias sobre ensino religioso, sobre a nossa série. O meu objetivo geral para você, caro estudante, é analisar práticas, projetos e políticas públicas que contribuem para a promoção da liberdade de pensamento, crenças e convicções. Lembrem-se que na aula passada, no nosso encontro anterior, nós falamos, nós debatemos, conversamos um pouco sobre políticas públicas e hoje vamos ver essa questão de políticas, as políticas públicas, a religião, a crença, as crenças, a tradição religiosa, etc. Vejamos aqui, acompanhem na tela. Nós temos o seguinte, existe uma lei, a lei número 12.288, de 20 de julho de 2010. No artigo 1º, no inciso 5º, ela diz o seguinte: políticas públicas são o quê? As ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. Então vejamos aqui que esse daí é o conceito, certo? Que está na lei sobre as políticas públicas e a atuação e o que e como o governo deve atuar. Então políticas públicas são o que, minha gente? As ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado, no caso nosso, o Brasil, no cumprimento de suas atribuições institucionais. Ou seja, aquilo que o Estado tem para fazer para assegurar o seu cidadão. Lembrar bem disso. Então vejamos aqui. As políticas públicas exigem atenção a três grandes elementos. Quais são eles? A participação, a cidadania e o bem comum. Então as políticas públicas elas vão objetivar o quê? A participação do cidadão, a cidadania deles e o bem comum. Vamos conhecer hoje essa questão do bem comum, a cidadania, a democracia. Lembrar que democracia é o quê? Governo do povo, para o povo e com o povo. Vejamos na tela aí, nós temos uma representação dessa questão de quê? Dessa questão da igualdade, dessa questão da distribuição, dessa questão do bem comum, dessa questão igual para todos. Então, lembrar o que? O bem comum, bem para todos. Vejamos aqui na tela ainda, nós temos a participação. Esse desenho é uma metáfora que está colocando justamente, mostrando, aliás, um cidadão e um quebra-cabeça. Ele montando esse quebra-cabeça, que seria o cidadão participando dessa construção social, ou seja, o cidadão ativo na participação. Então, participação, cidadania e bem comum são três grandes elementos daquilo que nós chamamos de políticas públicas. Vamos adiante. Então, nós temos o seguinte: o que a religião tem presente é que precisamos construir e consolidar políticas de Estado que, mesmo quando mudar o governo, continuem existindo. Ou seja, nesse ponto, nós encontramos que a religião, a tradição religiosa, as crenças, certo? No caso, a religião vai contribuir também para a conscientização da questão de que entra governo, sai governo, mas os bens, o bem-estar do cidadão deve permanecer. Prestem bem atenção, pois existem
políticas de governo. Tal governo resolve investir muito em uma determinada área. Depois vem outro governo e muda o foco dos investimentos. Vejam só aqui. Então, há um momento que um governo investe em uma determinada área, certo? Muda o governo e o que vai acontecer? O outro que vem vai querer investir noutra, esquece a anterior. Então, vamos também observar essa participação da religião, das tradições religiosas, nessa conscientização e nessa luta pela questão das políticas públicas, que elas objetivam, o que nós sabemos desde o discurso da aula anterior, que as políticas públicas, elas objetivam o quê? O bem-estar do cidadão. Vejam só aqui, uma observação. Os direitos humanos, os direitos do cidadão, os direitos da pessoa, são frutos da luta pelo reconhecimento, realização e universalização de quê? Da dignidade humana. Então, os direitos humanos, eles surgem, eles emergem, eles vêm dessa luta do reconhecimento para a realização de quê? Da universalização da dignidade da pessoa humana. Vejam só, histórica e socialmente construído, os direitos dizem respeito a um processo em constante elaboração, ampliando o reconhecimento de direitos face às transformações ocorridas nos diferentes contextos histórico e político. Vejam só, na tela nós temos aí, certo? Esta metáfora, aí há as mãos dos cidadãos, certo? Aquilo que se pede na questão da dignidade humana, aqui nós temos paz, saúde, crença, progresso, nacionalidade, educação, igualdade, liberdade de pensamento, autodeterminação, liberdade, expressão, trabalho, vida. Então são questões que os direitos humanos e que vamos buscar também o respaldo naquilo que chamamos de políticas públicas. Vejam só, atuando como linguagem internacional que estabelece a sua conexão com os Estados democráticos de direito, a política dos direitos humanos pretende fazer cumprir. O que é que será, minha gente, que a política dos direitos humanos pretende fazer cumprir? O que é que elas fazem? O que é que ela faz cumprir? O que é que elas fazem cumprir, aliás? 2 pontos. Nós temos aqui os direitos humanos que são preconizados e trabalhar pela sua universalização, ou seja, universalizar a questão dos direitos humanos, certo? E o segundo ponto nós temos os princípios da contemporaneidade, da solidariedade, da singularidade, da coletividade, da igualdade e da liberdade. Se nós observarmos bem, no âmago de tudo, na essência de tudo está a dignidade humana, o bem-estar humano, essa questão da política pública. E também, justamente, vamos ver a participação da religião, da tradição religiosa, nesse contexto da dignidade humana. Vamos ver aqui. Tem se convertido em forma de luta contra as situações de desigualdades de acesso aos bens materiais e imateriais, as discriminações praticadas sobre. Prestem bem atenção, os direitos humanos, as políticas públicas vão emergir, vão lutar contra tudo aquilo que fere a dignidade humana, tanto na questão da falta de acesso aos bens materiais e imateriais, as discriminações praticadas sobre. Vamos ver aqui, nós temos essas discriminações, vamos ver quais são as diversidades socioculturais, de identidade de gênero, de etnia, de orientação sexual, de deficiências, entre tantas. Então, as políticas públicas, a questão da política, a questão da própria religião que nós vamos ver, vão buscar o quê? Essa conscientização contra esse tipo de discriminação. Dentre outras, e de modo geral, as opressões vinculadas ao controle do poder por minorias sociais, ou seja, veremos que há minorias sociais que não têm acesso à dignidade humana dos bens materiais e imateriais. É importante salientar que quando eu falar em minoria,
social, eu não estou falando em quantidade, eu estou falando de uma parcela da população que não vai gozar dos seus plenos direitos, porque são muitas vezes cortados. Então são minorias nessa questão de que de elas terem o seu direito cerceado, cortado. Vejamos aqui na tela, nós temos aqui o que? Nós temos uma imagem, certo? Há uma metáfora aí da sociedade e aquela parcela retirada. Então você vai ver justamente essa metáfora, a minoria, aquela que é excluída do bem social. Então vejamos aqui, outra representação na tela, nós temos aqui alguns desenhos que estão representando justamente pessoas de minorias. Nós temos ao estrangeiro, nós temos ao negro, nós temos a mulher, nós temos a questão religiosa, por alguém professar uma fé diferente da maioria, então ele sofre preconceito. Então na tela nós temos o quê? Uma representação de pessoas que estão presentificando, como eu posso falar aqui, a questão das minorias sociais. Nós temos outra imagem aí que está mostrando justamente a minoria religiosa, ou seja, aqueles que sofrem preconceito por professarem uma fé, no caso aí que nós temos, uma fé de matriz africana. Vejam só, olhem esse ponto importante. Do século XIX até a primeira metade do século XX, a eclosão de novos conflitos no âmbito internacional favoreceu a expansão da cultura de direito para vários países, tanto europeus quanto latino-americanos, bem como outros grupos sociais. O que é que está dizendo aí? Que os conflitos que surgiram no século XIX e no século XX, os conflitos que houve no mundo no século XIX e século XX, no século XX eu vou citar alguns, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, esses conflitos colocaram à tona o surgimento de quê? Os direitos humanos, preservar o direito humano, certo? Então vejamos aqui, os conflitos vão trazer essa conscientização para a luta da dignidade humana. Prestem bem atenção, um ponto sumariamente forte agora. No tocante à presença das igrejas, religião, a tradição religiosa e movimentos religiosos no espaço público, se liga a mudanças ocorridas ao longo do processo de democratização brasileiro das últimas décadas. Prestem bem atenção. Agora vamos entrar nesse campo, que é justamente a relação da religião ou tradição religiosa, a questão dos direitos, da democratização. É importante salientar que quando eu falar desse processo de democratização do nosso país, as lutas, a reivindicação pela democracia, governo do povo, para o povo, com o povo, vai ter seu ápice na década de 80, quando vão surgir o quê? Justamente a democratização do Brasil. Então vamos encontrar o quê? Essa relação, a religião, os movimentos religiosos, no espaço público se liga também às mudanças ocorridas no processo de redemocratização do país. Olhem para a tela. Na tela nós temos aqui uma foto assim do Papa Francisco e nós temos aqui, olhem só os dizeres que há aí. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Observem que há justamente aqui a necessidade da dignidade humana, um representante de uma religião falando de que a dignidade pela moradia, pela terra e pelos direitos, os direitos do homem, o direito da mulher. Outro, nós temos na tela aqui o projeto social evangelístico, ou seja, também nós encontramos não só na tradição católica, na religião católica, mas também na própria religião protestante, vamos encontrar também a luta de alguns membros por essa questão da política pública, a dignidade humana, essa questão social. Vamos adiante. Assim, a redefinição das relações entre religião, tradição religiosa e sociedade política tem forte relação com a experiência de engajamento social e político de instituições e grupos religiosos
desde os anos de 1950, ganhando força, certo? Nos anos de 70 e 80. O que é que eu acabei de dizer? Que as tradições religiosas, que a religião, que as igrejas, certo? Desde a década de 50, estão se conectando por essa luta, por essa questão da dignidade humana, essa luta das chamadas políticas públicas, que vão buscar o quê? O bem-estar do cidadão. Então vejam, desde a década de 50 já começa o quê? A luta, a união, a questão de quê? Das tradições religiosas e da religião, já galgando esse processo de conscientização política. E vai ganhar esse ápice na década de 70 e 80, na união da conscientização de certos membros religiosos por uma vida mais digna do cidadão. Vamos lá. Então, se eu falei que a partir da década de 50 começa essa questão de quê? Da religião com a questão das políticas públicas, gostaria que vocês observassem o que há na tela agora. Neste caso, há um duplo legado que remonta à década de 50. Qual é o legado? Há dois legados. Vamos ver. O movimento ecumênico no Brasil, ou seja, de união entre as igrejas, aproximando católicos e protestantes. E o segundo, a criação de pastorais sociais. Pastorais sociais, olha aí. E as comunidades eclesiais de base, as chamadas SEBs. Olha aí na tela, mais uma vez, a foto de um ecumenismo. Membros de várias tradições religiosas, várias religiões, justamente o quê? Numa passeata para a busca da questão social, de um direito social. Nós temos aqui nós temos as SEBs do Brasil, as comunidades de base, as comunidades eclesiais de base no Brasil. Nós temos uma outra fotografia que vai mostrar justamente um membro da Igreja Católica, uma religiosa, uma freira, e ao lado nós temos o quê? Um cartaz das SEBs. Então vamos encontrar o quê? A integração de um membro católico nessa luta social. Então vamos adiante aqui, outro quadro que está representando aqui as SEBs, certo? Justamente essa questão ao lado do trabalhador, ao lado das reivindicações sociais. E vejamos aqui, destacamos que, no caso católico, os modelos de pastoral social, daí emergentes que vieram à tona, foram aprofundados pelo movimento das SEBs, das comunidades eclesiais de base, e pela teologia da libertação, principalmente nas décadas de 70 e 80. É aquilo que justamente eu falei. Começa esse processo na década de 50 e vai ganhar força em 70 e 80. Começa em 50 e 70 e 80 ganha força. Vamos ver, o que é a teologia da libertação? A teologia da libertação é uma corrente teológica cristã nascida na América Latina depois do Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín, que parte da premissa de que o Evangelho exige a opção preferencial pelos pobres e especifica que a teologia, para concretizar essa opção, deve usar também as ciências humanas. Então, a teologia da libertação, que nós estamos observando aí, vai falar justamente de que a opção preferencial pelos pobres. Lembram do início do tema de nossa aula, a questão da política e da religião? Está vendo aqui um papel social da religião, nesse caso aí da Igreja Católica. Vamos adiante. E o que seriam as comunidades eclesiais de base? São comunidades inclusivistas ligadas principalmente à Igreja Católica, porém outras denominações cristãs também participam. Sempre essa questão do social. Estão vendo? Vale ressaltar que antes de 50 houve conflitos entre a Igreja e o Estado que buscavam delimitar a atuação eclesiástica. Posteriormente, emergiram setores eclesiásticos que reivindicaram uma maior participação da Igreja, da religião, no caso, no âmbito social. Esses conflitos queriam
justamente dizer o seguinte, que o papel da religião só era uma religião voltada cristocêntrica, só ao Cristo, ou então filantrópica, ajudar o pobre e só. E não ir para essa conscientização, de ir para a questão de sindicatos, a luta. Então, esses conflitos, em resumo, eles queriam colocar a religião apenas como o culto da religião, o culto da tradição, e ajudar, dando uma esmola, uma ajuda ao pobre e ao necessitado. Só que as tradições religiosas, elas vão começar, a partir da década de 50, como eu falei, a querer algo mais. É a sua atuação política, a sua atuação nas políticas públicas. Vejam só, também na década de 70, como eu falei, emergiram no âmbito das organizações religiosas protestantes, certo? Membros que reivindicavam uma maior participação em funções sociais da religião organizada. Então vejam que na década de 70, tanto nós temos do lado católico, quanto também dos protestantes, essa busca de membros dessas religiões, dessas grandes tradições religiosas. Alguns membros já reivindicavam uma maior participação das religiões dentro de quê? Do âmbito social, das políticas públicas, lembrando sempre que as políticas públicas visam o bem-estar do cidadão. E aqui na tela nós temos aqui um discurso de um pastor protestante que está justamente pregando, falando sobre a necessidade social. Então nós temos justamente o quê? Tanto do lado católico quanto do lado protestante, na década de 70, começam a ter mais força essa questão, reivindicar a participação da religião no âmbito público, no âmbito das políticas públicas. Contudo, vejam só, ainda há uma certa resistência interna, ou seja, no seio dessas religiões, nas denominações religiosas, sobre a atuação das igrejas no plano social, pois muitos membros acreditaram, certo, que não seria o papel da religião. Isso quer dizer que há membros que ainda pensam que a função da religião não poderia ser essa. Então nós observamos o que? Esse processo que nós vimos de engajamento social, nessa questão da luta social, das tradições sociais, aliás, das tradições religiosas, buscando a questão das políticas públicas. Vejam só, dessa forma, tais membros que pregam uma não participação da igreja, da religião no âmbito social, criticam a atuação delas em questões como sindicatos de operários, políticos, protestos, reivindicações sociais, etc. Isso aí, mais uma vez, bato na tecla que há membros internos, tanto do lado católico quanto protestante, quanto de outras tradições religiosas, que não aceitam a atuação das religiões no âmbito social. Vejamos só, na tela nós temos aqui uma questão bem interessante. Veja só, essa tela, essa foto, aliás, é de 75 e ela mostra o quê? Pastores protestantes, um rabino judeu, é claro, um rabino famoso, Henri Sobel, e Dom Evaristo Arnes, que é um bispo católico. Então nós temos protestantes, judeus e católicos em 75, num culto ecumênico, falando justamente das políticas públicas, da liberdade de expressão. Então essa foto, por si só, ela já diz muito. E aqui nós temos uma figura aqui para nós, pernambucanos, muito conhecida, isso aqui é Dom Helder Câmara, chamado de o Dom da Paz. Ele nasceu em 1909 e morreu em 99. Vejam só uma foto dele na tela, Dom Helder Câmara, chamado de o Dom da Paz. Vejam só aqui, antes de falarmos um pouco sobre Dom Helder, escutem só, a Lei 13.581, de 26 de dezembro de 2017, declarou Dom Helder Câmara como patrono brasileiro dos direitos humanos. Olha aí, um membro de uma religião, no caso a católica, ser o patrono
dos direitos humanos brasileiros. Olha aí essa relação entre igreja e a questão da política pública. Um pouco sobre Dom Helder, para quem não conhece. Dom Helder foi um bispo católico, arcebispo emérito de Olinda e Recife, foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e grande defensor, olha aí, dos direitos humanos durante o período da ditadura civil-militar no Brasil. Ele pregava, olha aí um ponto importante, pregava uma igreja simples, voltada para os pobres e a não violência. Por sua atuação, recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. Foi o brasileiro que mais vezes foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, com 4 indicações. Então vejam só, um membro, certo, de uma tradição, de uma religião, que de uma grande atuação, teve uma grande atuação no âmbito social. Nós temos aqui na tela novamente, nós temos a foto de Dom Helder junto a 2 papas, com o Papa João Paulo II e o Papa Paulo VI. Nessas 2 fotos mostram justamente o seguinte, elas mostram com João Paulo II e Paulo VI discussando sobre as questões sociais. É por isso que ele é o patrono, certo, dos direitos humanos aqui no Brasil. Então vejam só aqui. Agora, depois dessa conversa toda, esse bate-papo todo sobre a relação política, a relação das políticas públicas e a atuação da igreja, quando eu falar igreja aqui, falando de religião, tanto católica, quanto protestante, quanto outra denominação, nós temos o seguinte, nessa questão dessa relação, eu trouxe para vocês um desafio, umas perguntas. Vamos lá, pensem, reflitam, respondam, mostrem ao seu professor, na sua escola, viu, estudante? Seguinte ponto. Primeiro, o que são políticas públicas? Reflitam, o que são políticas públicas? O que é que elas pretendem? O que são as políticas públicas? O que elas pretendem? Segundo, você conhece alguma política pública em sua comunidade? Na comunidade em que você mora, em que você está inserido? E também na sua comunidade estudantil. Você conhece alguma política pública? Você conhece algum líder religioso, algum membro religioso que atua dentro de uma política pública? Terceiro, que papel social a religião pode assumir nos dias atuais? Pensem, qual será o papel que a sua religião, que a religião, certo? Pode atuar nos dias de hoje. Então, pensem nisso. E para finalizarmos, nós temos aqui, em síntese, a importância do pluralismo, certo? Político, ideológico, social, cultural, com a atuação das religiões, da igreja, é uma garantia das conquistas sociais democratizantes. E assim, com a admissão da alternativa no poder e do respeito às instituições democráticas, a aceitação de diferentes caminhos e modalidades e de construção da mudança desejada e a valorização da multiplicidade de formas de vida e concepção da boa vida. Então aqui eu encerro lembrando sempre essa questão, políticas públicas, a política, e nós temos também o quê? A atuação da religião, das tradições religiosas. Então procurei mostrar a vocês um percurso sobre o papel da tradição religiosa, da religião e a questão com as políticas públicas, a cidadania, o bem-estar do cidadão, a atuação das tradições religiosas, da igreja, da religião, junto aos mais necessitados. É por isso que eu coloquei também a figura de Dom Helder. Então, a gente, por hoje é só. Fique conosco e lembrem-se, certo? E ficar ligado em nosso canal aqui, sempre acompanhando as nossas aulas. Um forte abraço e até o próximo encontro do professor Robson Anselmo Tavares.